Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje nós vamos falar sobre como não ter medo da tristeza. Resolvi trazer esse tema porque é um ponto de reflexão entender que essa angústia frente ao entristecimento muitas vezes causa mais mal do que a tristeza em si. E acaba sendo um pouco desapercebido porque essa angústia, na hora de sentir esta dor, é atribuída à tristeza. Então eu estou triste e fico com muito medo, fico desesperado. Não, há um fragmento aí, é o medo da tristeza que pode estar te angustiando ainda mais. Eu quero que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso e no final fazer um fechamento muito bom para o nosso caminho. E posso te pedir só uma gentileza para que você já agora possa curtir o vídeo e se inscrever no canal e ajudar a gente a espalhar bem-estar para mais pessoas. Então vamos nós a esse percurso, o medo de ficar triste. Vitor, a tristeza já é suficientemente ruim? Ainda há uma atribuição de medo sobre isso? Sim, claro. Se a tristeza é algo que nos causa desconforto, naturalmente é natural que haja um medo sobre senti-la. Mas algumas vezes, quando essa tristeza está intensificada, que nós estamos tendo dificuldade de mexer, de resolver as coisas, ou estamos numa condição de vida onde mexer nessa dor é algo que está sendo mais difícil, nós tendenciamos a ter mais medo de senti-la. Desde a sua chegada até a sua concretização, porque às vezes a gente vai sentindo que ela está por perto. Olha, se eu falar com essa pessoa, eu vou me sentir triste, se eu passar por esse lugar, vou entristecer. E ali, este medo já sobe uma ansiedade, já sobe uma angústia, que ainda não faz tanto mal, porque a gente está se protegendo. Mas vamos supor que, de fato, essa tristeza seja vivida. Você falou com quem tinha medo de falar, você passou por onde estava receoso de passar, e essa tristeza te pegou. E aí, com todos os medos embutidos na condição de entristecer, o medo aparece. O medo domina e intensifica ainda mais a tristeza. Esta é a lógica. Que o medo de entristecer aumenta a tristeza ou a angústia da tristeza, porque nós estamos então dando um combustível mais angustiante à própria tristeza. Ou a tristeza aumenta o medo, vira uma coisa um pouco recíproca, mas que é importante a gente fragmentar, porque podemos estar culpando a tristeza por algo que a gente pode cuidar antes e evitando algo que é saudável, que é entristecer. Olha que interessante. Vitor, então você está sugerindo que a gente entristeça se tem motivo? Sim. E que ela não é tão destruidora assim. E que talvez a sensação de destruição é porque temos medo de não suportá-la. E por não ter certeza se vamos suportá-la, nossa angústia aumenta e essa tristeza ganha outra proporção. E quando vamos ver, estamos em crises, estamos em situações mais densas. Vamos separar o que é medo e o que é tristeza para aprender a dominar um pouco melhor essa situação e ter um entristecimento saudável? Como eu disse, sim, o entristecimento tem que ser saudável. Ele é saudável porque é uma condição do nosso corpo que quando rejeitamos volta com sintomas maiores. Se você tem motivos para ficar triste, ora, é parte da vida sentir essa dor. Mas olha só, esse tópico pensa assim, como impedir esse medo? Então, como que eu posso não temer a tristeza? Calma, a gente sente medo da tristeza naturalmente, como eu disse no início. É uma condição natural. Ficar triste não é bom, eu vou ter medo do que vou passar. Ok, mas como então que ela seja mais suportável? Que esse medo não se amplifique, que não ganhe proporções maiores? Até que é simples. Primeira coisa, cada vez que a gente enfrenta um entristecimento, a gente vai descobrindo ajustes, necessidades, faltas, coisas que precisam ser arrumadas. Afinal, o entristecimento é uma função da nossa psique para que você olhe para algo que não vai bem e possa ajustar. Então olha aqui, é um benefício entristecer, machuca, claro, mas é para um bem. E aí se você segue então esse caminho de ajuste, primeira coisa, você descobriu já desde então que ele não é tão monstruoso assim. Espera aí, eu entristeci, vivi isso e aí parece que deu certo. Ou parece que não foi tão dominante assim, parece que eu consegui ver algumas saídas. Nós vamos experimentando. Ou seja, a hora que eu falei assim, olha, eu não vou olhar para esse medo, deixa esse medo aí, eu vou entristecer, e não é um mergulho gostoso, mas no sentido de não vou ficar criando 1000 crises e angústias antes da hora. Se eu estou triste, eu vou sentir isso aqui no meu canto. Espera aí,
não é tão monstruoso assim. Eu pude procurar um amigo, eu pude pensar numa saída, eu pude procurar um apoio. Este é o processo onde nós naturalizamos essa condição. Porque exatamente a tristeza está nesse lugar de impossibilidade, porque nós blindamos isso na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade, olhando ao ponto disso ser intocável, ser impossível. Não se entristece aqui. Não se machuca, não se pode sentir. Ok, quando alguém que você ama morre, como que você não vai entristecer? Se você perde um trabalho, se algo que você queria muito não dá certo, para onde vai então essa angústia? Você vai ficar feliz por essas coisas? Óbvio que não. Então o entristecimento vem te alertar o que é importante, o que precisa ajustar, o que você quer buscar de novo, o que você quer tentar mais uma vez, porque vale a pena. Porque não deu certo, mas eu quero que dê. Porque eu perdi alguém importante, mas olha quanta coisa boa, porque senão eu não ficava triste se não foi bom. Foi bom. E aí você celebra o que foi bom. E essas são as funções entristecidas. Então olha só, se nós naturalizamos o entristecer, já deixa de ser menos amedrontador. Porque nós estamos entendendo que entristecer é uma condição humana real, justa e digna daqueles que viveram felicidades, daqueles que descobriram a felicidade. Ou até possam não ter descoberto ainda, mas tem um corpo aí alertando, dizendo assim, este não é o caminho, este não é o percurso. Cada experiência de vida é uma experiência, né? Tem gente que entristece porque já descobriu o que é poder ser feliz, outras pessoas ainda não, mas segue esse corpo insistente pelo seu bem-estar, dizendo assim, ainda não é por aqui, talvez seja por ali. E não tem a ver com a sua história, ninguém está te culpando, ninguém está falando que você errou nas suas escolhas. Há condições de vida, há casos, há muitas coisas. Mas fato é, tem um recado, não é por aqui. Essa humanização permite o acesso a algo grandioso, que é o recado da alma, digamos assim, que te diz para onde ir. E aí, medo para quê? Se a gente recebe uma cartinha com um segredo, com algo tão importante dentro. Ultrapassando este momento, podendo dar acesso a um pouco mais da vivência do seu entristecer, você descobre que dá conta. Olha que interessante, você descobrir que dá conta, né? Esse é o primeiro passo para a gente temer menos. Afinal, a gente viu que não há segredo. Claro, faz mal, não é gostoso, mas no final talvez faça bem, né, no seu resultado. Mas você descobre que você encontrou recursos, saídas, opções, ajustes, e que sejam opções, ajustes e tudo isso que disse para que não aconteça novamente, para que aconteça cada vez menos, porque este alerta que a tristeza possa ser cada vez menor. Porque se ajustamos, ela vai aparecer menos ou de forma diferente. Né? Ela vai tirar um pouco desse alerta, porque você está resolvendo, está tudo dando certo. Então, olha só, quando a gente descobre que a gente dá conta, que há em nós a condição de vivenciar algo que nos dói, esse medo vai sendo perdido, né? Felizmente, porque você vai entendendo que não há mais obscuridades por ali. Aliás, toda tristeza carrega a sua obscuridade, mas a obscuridade vai ficando um pouco mais perceptível, um pouco menos assustadora, porque você foi entendendo que apesar de não ter certeza absoluta do que há no entristecer, você dá conta de ir lá, refletir, pensar, construir. Acho que o principal é entender que não estamos sugerindo que alguém busque entristecer de propósito, mas entender que se o entristecer é natural e chegará, que quando ele chegar, ele possa ser ouvido e causar menos dano a partir do momento que se ouve e entender ainda melhor o que fazer a partir do momento que o considera e construir então uma vida rumo ao que te faz mais bem. Bom, então compreendemos que dentro de uma dinâmica de defesa do nosso corpo, entristecer sempre vai dar algum medo, sempre vai dar alguma angústia. Mas se entendemos que essa é uma função suportável, que dali você ajusta a vida, se regula e cria dali soluções ainda melhores que antes nem existiam, você começa a ter menos medo porque você compreende a função disso e fala, isso não me engole, isso não me mata, isso não me destrói, eu consigo perceber caminhos de solução por ali. E quando vai ficando mais difícil, caso não seja possível de uma primeira instância dar conta, bom, você tem outros recursos, aí você vai procurar amigos, família, até profissionais e vai encontrar saídas mais uma vez. Mas fato é,
seja em qual intensidade for, você vai encontrar níveis de atuação que vão gerir essa tristeza ao ponto de te fazer, no final das contas, bem, um ajuste positivo. Então, na melhor das hipóteses, quando entristecemos, ajustamos uma vida de mais criatividade, de mais solução para os destinos que desejamos. E acho que isso é o mais bonito e o mais importante. E na pior das hipóteses, bom, a função da tristeza continua a mesma, talvez possa durar um pouco mais, talvez possa ser um pouco mais dolorido, mas também um preço talvez a se pagar por outras tristezas que não foram sentidas e que caso você adie mais uma vez, depois vai cobrar uma conta ainda mais alta. Perceba que isso não é necessariamente um karma, um castigo a quem não sentiu a tristeza, mas uma função, porque se algo não foi sentido, algo não foi aprendido, algo não foi olhado, algo não foi entendido. E a função do nosso corpo em ajuste de vida é que você progrida em rumo ao que te faz bem. Bom, muito obrigado por ter confiado nas minhas palavras até aqui. Convido você mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Comenta aqui, me fala o que achou da nossa reflexão. Vou adorar também ouvir o seu lado, ouvir a sua perspectiva. E olha, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um beijão.